Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui retomar a nossa transmissão que ontem, por motivos técnicos, não foi possível a gente finalizar. Na verdade, refazer a nossa transmissão, visto que ontem nós tivemos um problema com o sinal da internet e não foi possível finalizar a transmissão de ontem, tá certo? Enquanto nós estávamos fazendo a transmissão, houve um problema técnico na nossa internet e só retornou o sinal normal bem tarde da noite. Eu quero, portanto, refazer essa transmissão aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 ao 12. Não foi nem possível a gente compartilhar o que falamos ontem, devido ao problema que tivemos na internet. Quero desde já então agradecer e pedir desculpas pela falha de ontem, por isso estou fazendo essa nova transmissão hoje, aqui para a gente ter a sequência, das nossas reflexões no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Já temos algumas pessoas nos acompanhando, a irmã Lúcia, a irmã Samara, da Igreja de Cristo lá de Irauçuba, Ceará, que está aqui nos acompanhando. A irmã Lúcia é aqui da Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo. Que Deus abençoe a vida de todos que estão participando aqui dessa nossa transmissão. O José Robério também aqui online acompanhando essa nossa transmissão. Avise para os amigos, para os familiares, que nós estamos nessa transmissão hoje, excepcionalmente sábado, por conta do problema técnico que tivemos ontem à noite, enquanto nós estávamos fazendo a nossa ministração, a nossa transmissão. O irmão Rodrigues, da Igreja de Cristo em Sobral, acaba de entrar. Irmão Rodrigues, Deus abençoe sua vida, meu querido. Ele escreve aqui: um abraço, meu pastor. Outro abraço para você também, um forte abraço para você, irmão Rodrigues. Então compartilhem essa transmissão, compartilhem essa live, para que outras pessoas ouçam a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres,
e não crestes? Como crereis se vos falar das celestiais? Amém. Somente até o versículo de número 12, para a nossa reflexão de hoje. Enquanto nós estávamos fazendo essa leitura, algumas pessoas foram entrando online. O irmão Rony, da Igreja de Cristo, lá do Jardim Itajaí. Irmão Rony, servo de Deus, forte abraço, Deus abençoe. A Mari Santos escreve aqui: a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. E outras pessoas entrando online aqui acompanhando essa nossa transmissão. Então, como eu venho divulgando que nós iniciamos uma série de mensagens no Evangelho de João, e nós já estamos no capítulo de número 3. Nós iniciamos agora o capítulo de número 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, a visita que Nicodemos fez a Jesus Cristo, a conversa que os dois tiveram. E eu digo que aquela conversa entre Nicodemos e Jesus foi uma conversa produtiva, foi uma conversa que surtiu um grande efeito. E qual foi o efeito? Eu diria que a conversão de Nicodemos. E nós podemos ter a certeza disso quando Cristo foi crucificado. E ainda na cruz, quando Cristo ainda estava na cruz, Nicodemos foi com José de Arimateia a Pilatos reclamarem o corpo de Jesus, porque eles queriam sepultar Jesus Cristo. Se Nicodemos fez questão de ir a Pilatos, a autoridade romana, reclamar o corpo de Cristo, isso não foi outra coisa senão o resultado da conversa que os dois tiveram naquela noite. E então eu começo a ver algumas lições, alguns detalhes na conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, que precisam estar presentes no nosso relacionamento com o Senhor, que precisam estar presentes na nossa caminhada, na nossa vida de devoção, de adoração ao nosso Deus. Quem foi Nicodemos? Por que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? E por que aquele encontro se deu à noite? Por que Nicodemos, um homem tão sábio no que diz respeito à questão religiosa e também nos assuntos educacionais e políticos da nação, um homem tão culto, não entendeu a mensagem que Jesus Cristo estava lhe passando naquele instante? E isso se demonstra nas perguntas que ele fez a Jesus. A primeira pergunta que ele fez foi: como pode um homem nascer sendo velho? A segunda pergunta foi: pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A terceira pergunta foi: como pode ser isso? Um homem tão culto, um homem tão cheio de conhecimento, se rende a Jesus Cristo fazendo essas perguntas, sinal de que aquilo que Cristo estava lhe apresentando, enquanto eles estavam conversando, despertou nele a curiosidade de querer saber como se dá esse novo nascimento proposto por Jesus Cristo. Como que acontece essa regeneração? Como acontece esse renovo proposto por Cristo enquanto eles estavam conversando? Então eu quero, até o verso de número 12, destacar algumas lições para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Primeira observação que nós fazemos aqui é no verso de número 1, quando diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A pessoa que foi ao encontro de Cristo naquela noite, o homem que foi visitar Cristo naquela noite, não foi um homem qualquer, não foi uma pessoa qualquer. Diz-se que o evangelho é composto por pessoas sem cultura. Dizem que as pessoas que buscam Cristo são as pessoas
cujo nível de conhecimento é baixo. E Nicodemos ir ao encontro de Cristo quebra, faz cair por terra a ideia de que o Evangelho é composto pelos desvalidos. Não, o Evangelho é composto por todo aquele que crê em Jesus Cristo, seja o intelectual, seja o homem de classe média, classe alta ou classe baixa. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem acesso a esse Evangelho. Por quê? Porque João começa destacando quem foi o homem que foi visitar Jesus naquela noite. Nicodemos, ele era um fariseu, uma autoridade religiosa, um homem que tinha sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual da nação de Israel, de interpretar a lei, de falar da lei, de compartilhar a lei com a nação. Segundo, Nicodemos, além de ser um fariseu, Nicodemos também era membro do Sinédrio. Quando João diz que Nicodemos também era príncipe dos judeus, esse príncipe dos judeus aponta para uma posição no Sinédrio que era composto pelos anciãos de Israel, homens da classe dominante. Então vejam o nível do homem que foi ao encontro de Jesus naquela noite. Vejam o nível da pessoa que foi procurar Cristo naquela noite. Um homem de vida religiosa, de alto grau, porque era um fariseu, um homem de nível de conhecimento elevado, por ser membro do Sinédrio, e aos membros do Sinédrio cabia a orientação educacional, política e jurídica. Então foi esse homem que foi ao encontro de Jesus. Então quebra essa ideia, esse mito de que o Evangelho é feito de gente que não sabe de nada. Não, o Evangelho é composto por pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Senhor. Quem foi também esse Nicodemos? Por que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Ele, ao ser recebido por Jesus na casa em que Jesus estava hospedado, ele inicia a sua fala dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Essa declaração de Nicodemos, bem sabemos. Nicodemos estava ali por ele e por outras pessoas. Nicodemos estava ali por ele, mas também Nicodemos estava ali representando outras pessoas que, assim como ele, viam Jesus como alguém, como o enviado de Deus. Qual é a lição do verso de número 2 para nós? Quando ele usa esse termo bem sabemos, repito, ele estava ali por ele e representando outras pessoas que, assim como ele, viam em Jesus a resposta de Deus, o enviado de Deus. No entanto, essas pessoas não tiveram a coragem de ir ao encontro de Cristo e confiaram em Nicodemos que esse encontro seria compartilhado por ele quando ele voltasse dessa visita. O que nós aprendemos é que quando nós nos apresentamos diante de Cristo, quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós vivemos um relacionamento com Cristo, quando nós vivemos uma experiência com Cristo, nós nos tornamos pontes de acesso, nós nos tornamos portas de acesso para que outros também conheçam a Cristo, assim como nós o conhecemos. Ao sair daquela visita, Nicodemos seria para as outras pessoas que, assim como ele,
acreditavam que Jesus fosse de fato o enviado de Deus, Nicodemos então seria para aquelas pessoas uma porta de acesso. Nicodemos então seria para aquelas pessoas uma ponte de acesso, para que eles também começassem a se aproximarem de Cristo Jesus. O que fica para mim e para você de lição no verso de número 2 é exatamente essa lição. Eu preciso viver algo intenso com Cristo. Eu preciso viver uma experiência com Cristo. Eu preciso conhecê-lo melhor para que eu me torne ponte de acesso, porta de acesso, para que outras pessoas também conheçam esse Jesus que eu conheço. Vivam com esse Jesus, assim como eu vivo com esse Jesus. Essa é a lição que nós aprendemos aqui no verso de número 2. Nicodemos foi à noite ter com Jesus por uma questão de prudência, por ser ele um fariseu, e não criar no momento Nicodemos, quando ele manifesta essa prudência, é que naquele instante ele não queria criar entre ele e os de sua classe religiosa, os fariseus, um desconforto, até ele ter a plena certeza, até ele ter a total certeza de quem era Jesus. E uma vez tendo essa certeza plena de quem era Jesus, Nicodemos não mais teria reserva alguma em defendê-lo. Tanto que quando os fariseus estavam buscando uma ocasião contra Jesus, num determinado momento, enquanto eles estavam confabulando como surpreenderiam Jesus, Nicodemos se levanta e diz: acaso na nossa lei se condena um homem sem antes ouvi-lo? E quando Nicodemos disse isso, os demais fariseus, homens de sua classe, disseram: és porventura tu um deles? Eles queriam saber por que Nicodemos falou daquela forma, como que querendo defender o Nazareno, como que querendo defender Jesus Cristo. Acaso a nossa lei condena alguém sem antes ouvi-lo? E eles entenderam essa colocação de Nicodemos como que uma tentativa de Nicodemos de defender Jesus, quando na verdade Nicodemos estava se manifestando que no seu íntimo ele acreditava que Jesus de fato era o enviado de Deus, e ele queria que de uma certa forma seus pares o vissem dessa forma, o percebessem dessa forma também. Portanto, antes de entrarmos no verso de número 3, reforço que o que nós aprendemos no verso de número 2 é exatamente isso. Eu preciso viver esse encontro com Cristo para eu me tornar uma ponte de acesso, uma porta de acesso para outras pessoas conhecerem esse Cristo que eu conheço. Viva uma aproximação com Cristo Jesus, para que através de você outras pessoas conheçam esse Cristo, rendam-se a esse Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, ele, ao ouvir isso de Nicodemos, ele apresenta para Nicodemos uma palavra que foi até o fim daquela conversa, o centro. Jesus Cristo disse algo para Nicodemos que a partir daquele ponto, a partir daquele instante, aquilo que Jesus Cristo apresentou para ele como argumento, foi levado até o fim de sua conversa com Nicodemos. E o que Cristo apresentou? Jesus Cristo apresentou para Nicodemos a necessidade de um novo nascimento. E ele fala dessa necessidade de um novo nascimento em dois momentos nesta conversa.
Ele fala da necessidade desse novo nascimento no verso de número 3, quando ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em um outro momento, na mesma conversa, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No primeiro momento, Jesus fala da necessidade de nascer para ver. Num outro momento, Jesus fala da necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar. O que Jesus está propondo para Nicodemos como reflexão? O que Jesus Cristo apresentou para Nicodemos ali, que durante a conversa Nicodemos foi tentando juntar as peças daquele diálogo, que durante aquele momento em que eles estavam conversando, Nicodemos foi tentando juntar as ideias que Jesus Cristo estava propondo para ele. Tanto é que quando Nicodemos ouviu isso a primeira vez, ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E a outra pergunta que ele fez está lá no verso de número 9, quando ele diz: como pode ser isso? É que Jesus Cristo, quando fala do novo nascimento nessas duas ocasiões, nesses dois momentos, Jesus Cristo propõe a seguinte reflexão: o reino pode ser visto, o reino pode ser vislumbrado quando nos permitimos entender o Evangelho. O que Nicodemos fez ao apresentar-se diante de Jesus e dizer: bem sabemos que és vindo da parte de Deus, mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos ali estava confessando que para ele, Cristo era o enviado de Deus. E quando Jesus diz: é necessário nascer de novo para ver o reino, é como que Jesus estivesse dizendo para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você já consegue vislumbrar o reino. Você, com essa sua declaração, você está vendo o reino. Com essa declaração você está vislumbrando o reino. Mas ver o reino não é suficiente. Vislumbrar o reino não é tudo. Tudo é entrar no reino. Mas não se pode entrar no reino somente com esse entendimento, sabendo que o reino é, sabendo que o reino existe e sabendo que o reino está. A única forma de entrar no reino é mediante a conversão. Portanto, quando Jesus fala no verso de número 5, nascer da água e do Espírito, Jesus está propondo como novo nascimento, propondo como se dá o novo nascimento. O novo nascimento se dá através da conversão. Crer que há um caminho é um passo importante. Crer que há um caminho é uma forma de pelo menos ver o reino. Crer que há uma verdade é uma forma de você vislumbrar o reino. Mas converter-se é a única maneira de entrar no reino. E quantas pessoas estão simplesmente vendo o reino, só vendo o reino, e acham que isso é suficiente? Quantas pessoas estão simplesmente vendo o reino e acham que isso é tudo? Acompanhe o raciocínio dos dois versículos, o 3 e o 5. O 3, Jesus diz: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver. A compreensão do Evangelho nos permite ver o reino, a beleza do reino, o encanto do reino de Deus. Mas somente a conversão, que é nascer da água e do Espírito, é que nos permite entrar no reino de Deus. Jesus então aponta aqui a existência de dois grupos de pessoas: os que estão vendo o reino
só vendo o reino e pensam que isso é suficiente. Por isso, na mesma conversa, Jesus trata do assunto 2 vezes com Nicodemos. Claro que em colocações diferentes, como eu estou tentando aqui explicar para você da melhor forma possível, que diante da declaração de Nicodemos, que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele, ali Jesus entendeu, ali Jesus percebeu que Nicodemos havia dado um passo importante, que Nicodemos era um dos que estava contemplando o reino. E é como que Jesus estivesse dizendo: Nicodemos, você está vendo o reino, mas é preciso entrar no reino, e só se entra no reino por meio da conversão, nascendo da água, nascendo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra, glória e majestade seja dado ao nosso Deus. Espero que você esteja entendendo essa palavra. Espero que você esteja compreendendo essas lições que nós estamos extraindo aqui desse texto. No primeiro momento, as pessoas começam a vislumbrar. É quando elas começam a se aproximar do Evangelho. É quando elas começam a ter o primeiro contato com o Evangelho. Elas começam a ver o reino. E aí Jesus disse que isso é necessário para elas verem o reino. Mas ver não é o bastante. É preciso entrar. E aí é quando Jesus propõe no verso de número 5: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. A água que Jesus fala nesse texto, nesse versículo, é a sua palavra que nos limpa. É a sua palavra que nos lava. É a sua palavra que nos faz novo. É a sua palavra que nos restaura. Mas só é possível nascer da palavra se permitirmos esta palavra nos moldar. Só é possível nascer da palavra se deixarmos de ser admiradores da palavra e aceitarmos a palavra. Admirar a palavra é: nossa, que palavra forte, nossa, que palavra poderosa, nossa, que palavra boa. Mas essa palavra forte, essa palavra boa, tem produzido algo em você? Essa palavra forte, essa palavra boa, tem gerado em você desejo de mudança? Tem produzido em você mudanças? Se essa palavra boa, se essa palavra forte tem gerado em você mudanças, você tem nascido da palavra. Mas se a gente fica só no campo da admiração, nossa, que palavra, essa palavra boa, essa palavra maravilhosa, essa palavra forte, não tem sido de grande valia para nós. Jesus não queria que os seus ouvintes fossem simplesmente admiradores de sua palavra. Jesus não queria que os seus ouvintes se portassem simplesmente como admiradores de sua palavra. Mas Jesus queria que os seus ouvintes se tornassem homens e mulheres, fossem homens e mulheres que aceitassem, que se submetessem a esta palavra, a palavra que ele ministrava, a palavra que ele anunciava. Era isso que Jesus queria.
A palavra de Deus não é para ser admirada. A palavra de Deus é para ser aceita. O mais importante de admirá-la é aceitá-la, é se submeter a ela. Isso é nascer da palavra. Por isso Jesus propõe, é necessário nascer da água, nascer da palavra. Depois Jesus diz, e nascer do Espírito. Da mesma forma como no nascimento biológico, nós manifestamos a herança genética do pai e da mãe, no nascimento espiritual, no novo nascimento, nós devemos manifestar herança, sinais, herança genética do Espírito de Deus em nossas vidas. Mas o que é isso, pastor? Deixa eu ler para você aqui Gálatas, capítulo de número 5, verso 22. Ouça com atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu disse que, tal como no nascimento biológico, nós manifestamos herança genética do pai ou da mãe, no novo nascimento nós precisamos manifestar uma herança genética daquele de quem nós nascemos. E Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, é necessário que você e eu manifestemos sinais do Espírito em nossas vidas. E quando Paulo fala em Gálatas 5:22 a respeito do fruto do Espírito, preste atenção que Paulo usa o termo fruto do Espírito no singular. Não são frutos do Espírito, mas fruto do Espírito. Ou seja, ou você tem o fruto do Espírito na sua totalidade, ou você não o tem. Não é possível dizer, eu tenho amor, só não tenho paz. Eu tenho paz, só não tenho longanimidade. Paulo diz que o fruto do Espírito, singular, não no plural, singular, ou nós o temos na sua totalidade em nós, como homens e mulheres nascidos do Espírito, ou nós não o temos em nossas vidas. E se não o temos, é muito bom acendermos a luz de alerta, porque ser nascido do Espírito é ter em si sinais do Espírito na sua vida. E esses sinais do Espírito se manifestam através do fruto do Espírito em nossas vidas. Amém? Espero que você esteja entendendo essa palavra. Como que é possível entrar no reino? Nascendo da água e do Espírito. O nosso contato com o reino começa quando a gente o vê. E ver o reino é entender o Evangelho. Mas entrar no reino é quando somos regenerados pela palavra, regenerados pelo Espírito Santo. Você é alguém que está vendo? Ou você é alguém que já entrou no reino de Deus? Seguindo, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No verso de número 6, Jesus Cristo propõe uma outra reflexão. Qual?
Quando Jesus diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, Jesus propõe a seguinte reflexão: tudo que você foi fazendo ao longo da sua existência tornou você no que você é. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, tudo que você viveu ao longo da sua existência fez de você o que você é hoje, um fariseu, um príncipe dos judeus. O teu nascimento biológico e tudo que você fez ao longo da sua existência, tudo que você fez durante essa fatia de tempo que você tem de vida, tornou você no que você é hoje, um príncipe dos judeus, que é um membro do Sinédrio, um fariseu, um homem culto, um homem cheio de conhecimento. Mas isso é o resultado do que é nascido da carne, o que não é ruim. Jesus não está dizendo que é ruim você ser um intelectual, Jesus não está dizendo que é ruim você buscar ter conhecimento, não. O que Jesus propõe aqui como reflexão no verso de número 6 é possível ser mais do que você já é. Ou seja, você é um homem nascido da carne, mas é possível ser um homem nascido do Espírito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a reflexão que Jesus nos propõe no verso de número 6. O que é que você quer? Quer continuar sendo só um homem nascido da carne, sendo isso que você já é? Ou você quer ser mais? E o que é ser mais? Ser mais é ser nascido do Espírito. Ser mais é ser um homem nascido do Espírito. Ser mais é ser uma mulher nascida do Espírito de Deus. Olha o que é que Jesus estava proporcionando para Nicodemos. Vejam que oportunidade brilhante, que oportunidade maravilhosa Jesus estava proporcionando para Nicodemos. Nicodemos, o teu nascimento e tudo que você fez ao longo da tua existência e tudo que você fez desde o dia que você nasceu tornou você no que você é, um fariseu, um príncipe dos judeus. Mas você pode ser mais que um fariseu, você pode ser mais que um príncipe dos judeus, você pode ser um homem nascido do Espírito. E é isso que Jesus propõe para mim e para você. Não é errado você trazer à tona as conquistas que você tem. Não é errado você trazer à tona as conquistas que você foi galgando ao longo da sua existência. Não é errado. Só que Jesus está dizendo que é possível você ser mais, e você é mais não pelo que você tem, e você é mais não pelo que você conquistou. Você é mais quando você nasce do Espírito de Deus. Quantas pessoas você conhece que orgulhosamente bate no peito e diz: mas eu sou isso, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Mas saiba que a pessoa mais realizada que você possa conhecer, se essa pessoa mais realizada que você conhece não nasceu do Espírito, ela não é nada. Para ser mais, tem que nascer do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então segue dizendo assim: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus conversa, Jesus tomou conta da conversa. Jesus dominou a conversa. Nicodemos abriu a boca em poucos momentos. Um deles foi para dizer: bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Um outro foi quando ele abriu a boca para dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Um outro momento em que Nicodemos abre a boca para falar foi para perguntar: como pode ser isso? Porque Jesus dominou toda a conversa. E Jesus dominou toda a conversa com um propósito: convencer Nicodemos que lhe faltava pouco para entrar no reino. E aí, quando a gente chega nos versos 7 e 8, Jesus diz: não é para você ficar maravilhado de eu ter falado da necessidade de nascer de novo. Porque quando Jesus diz necessário é nascer de novo, Jesus não está dizendo aqui que o novo nascimento é, como que eu posso dizer? Jesus não está dizendo que o novo nascimento é algo sem importância. Jesus está dizendo que ele é tão importante, que o novo nascimento não é opcional. Uma coisa opcional é: não, eu não quero e pronto, e aquilo não vai interferir na minha vida, aquilo não vai mudar, ter influência alguma na minha vida se eu não quiser. Jesus não está dizendo que o novo nascimento é opcional. Jesus está dizendo que o novo nascimento é uma necessidade do homem. Repito, Jesus não está dizendo aqui que o novo nascimento é opcional. Se eu quiser, bem; se eu não quiser, vida que segue. Não vai surtir dano algum na minha vida se eu não quiser. Vai. Porque se eu não buscar esse novo nascimento, se eu não buscar esse novo nascimento, sabe o que é que me aguarda? O que me aguarda é o que está escrito em Hebreus capítulo de número 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas se o homem busca esse novo nascimento, sabe o que é que está reservado para ele? Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. É isso que está reservado aos que buscam o novo nascimento. Portanto, Jesus, quando diz: não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo, Jesus não está dizendo que o novo nascimento é opcional. Jesus está dizendo que o novo nascimento é uma necessidade do homem, e que o homem precisa buscar esse novo nascimento, porque é esse novo nascimento que nos garante a entrada no reino de Deus. E quando Jesus apresenta essa verdade para Nicodemos, Nicodemos diz assim: como pode ser isso? E Jesus se espanta com a pergunta de Nicodemos, dizendo assim: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O espanto de Jesus com a pergunta de Nicodemos foi porque é o seguinte: eles, os judeus,
esperavam um reino de Deus político. E Jesus vem falar de um reino de Deus diferente. Qual a diferença do reino de Deus que os judeus esperavam para o reino de Deus apresentado por Jesus Cristo? O reino de Deus esperado pelos judeus era um reino político. O reino de Deus apresentado por Jesus é um reino no qual Deus reina na vida, no coração dos que creem. Portanto, quando Jesus diz assim: és tu és mestre de Israel e não sabes isso? Fazendo alusão a uma palavra que está em Ezequiel, capítulo de número 11, verso de número 19. Ouça com atenção que está em Ezequiel 11, a partir do verso de número 19. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos seus estatutos, e guardem os seus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aqui em Ezequiel capítulo de número 11, versos 19 e 20, nos é apresentado o que acontece quando o homem é restaurado por Deus, quando o homem é renovado por Deus. Ele tem um novo coração, ele tem um novo espírito, ele tem uma nova vida, e essa nova vida é regida por Deus. Quando ele diz: eu serei o seu Deus, ele está dizendo: eu serei aquele que o guiará, que o conduzirá. Portanto, quando Jesus diz a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ou seja, tu és mestre em Israel e não sabe que o reino que Deus quer instalar não é um reino político, mas sim um reino espiritual, no qual ele governa a vida dos que creem, um reino no qual ele habita na vida dos que o buscam. O reino de Deus, entrar no reino de Deus, é quando o homem tem esse Deus que lhe governa, que rege a sua vida. E terminando a conversa, terminando a reflexão de hoje, porque a conversa foi longa, mas terminando a nossa reflexão de hoje, o verso de número 12 diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo assim: Nicodemos, eu procurei conduzir a nossa conversa usando uma linguagem que você entende, e ainda assim você teve dificuldade para entender o que dizer quando eu começar a revelar as coisas dos céus. Sabe o que a gente aprende? Por mais conhecedor que o homem possa parecer, por mais culto que o homem possa ser, ele se torna impotente diante das grandezas que Deus tem para revelar. Nem mesmo o pregador mais eloquente consegue descrever a grandeza, a glória, a majestade do Deus que ele prega. Nem mesmo o pregador mais eloquente que você conheça é capaz de, com toda a sua desenvoltura, com toda a sua oratória e retórica,
Ele é capaz de trazer as coisas mais profundas de Deus. O que Jesus está propondo a Nicodemos eu procurei conduzir a nossa conversa dentro de palavras que você domina, e ainda assim você foi incapaz de entender a mensagem do reino. O que eu posso dizer para você quando eu começar a revelar as coisas celestiais? É necessário buscarmos um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Deus, para que Ele nos dê a entender, segundo a sua graça, segundo a sua vontade, os encantos, as belezas, a essência, a natureza do seu reino em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos que estão até agora acompanhando essa transmissão. Que o Senhor seja com você. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. E eu espero que você tenha compreendido essa palavra. Eu espero que você tenha entendido o que Deus falou nesta noite ao seu coração, porque ao meu coração o Senhor falou profundamente. Deus abençoe a sua vida, lembrando que amanhã, a partir das 18h30, nós estaremos fazendo um culto com poucas pessoas, e esse mesmo culto será transmitido pelo Facebook, para que você que está em casa, nesse período de pandemia, possa acompanhar e ser fortalecido pela palavra que será ministrada no culto de amanhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.